todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esse é o nosso episódio do Não É Sobre Maconha, um podcast produzido pela PEP para a gente conversar sobre saúde, ciência, tecnologia, cultura, filosofia e tudo que a gente quiser. Eu sou a Margarete Brito, diretora e fundadora da PEP, e aqui do meu lado... Marcos Langenbach, sou diretor e fundador da PEP. A PEP é a Associação de Apoio à Pesquisa e Pacientes de Cannabis Medicinal. E se você quiser saber mais, nas nossas mídias sociais, @famíliapep e apep.org. E hoje a gente está aqui com os nossos maravilhosos convidados, nossos farmacêuticos. Então se apresentem, vamos embora nosso bate-papo. Vamos lá, eu sou a Claudete Oliveira, todo mundo me conhece como Dete. Tô na PEP há quanto tempo que a gente tá junto? Casamento já dura quanto tempo? Uns 4, 5, né? 5 anos, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu sou farmacêutica, formada pela UFRJ, trabalhei com produtos naturais e aí depois vim parar nesse projeto maravilhoso que eu sou apaixonada. Que é uma loucura e a gente vai falar. Que é a maconha. Bom, eu sou o João, tô na PEP, já vai fazer mais ou menos 4 anos agora. Comecei junto com um pouco depois da Det, quando ela começou a precisar de ajuda. Eu sou farmacêutico, paulista, vim me aventurar aqui no Rio de Janeiro, fazendo meu mestrado ali com plantas medicinais e acabei entrando na PEP mais por conta do contato com a Claudete. Conheci até o Marcos e a Guest, no começo eu achava os dois doidos assim, né? Mas depois a gente conversa. Não, e depois ainda tem que contar como eu te convidei pra trabalhar na PEP. Eu cheguei tremendo na casa do Marcos, né? Não sabia o que era. Eu falei assim, você quer trabalhar com maconha, João? Imagina, João todo certinho, vindo de São Paulo. Ele olha assim, essa mulher é doida. Mas enfim, hoje eu sou o coordenador do laboratório lá na PEP. Eu moro em Miguel Pereira, eu coordeno a fazenda lá presencialmente. E basicamente direcionei todo o meu estudo e formação para estar otimizando e me especializando hoje no que é cannabis medicinal no Brasil. Bom, deixa eu fazer a primeira pergunta para os dois aqui. Quando é que a maconha entrou na vida de vocês? Vocês já experimentaram, por exemplo, Claudete? Você já experimentou maconha, Claudete? Gente, eu era virgem. Quando você era antes da PEP? Não, imagina, eu vinda da Zona Oeste do Rio de Janeiro, minha mãe toda certinha, mãe toda estruturada. Então tinha a questão do preconceito, era muito grande. Mesmo na universidade, e eu sempre fui aquela assim, né? Eu sempre tive horror a perder o controle. Então eu falava assim, nossa, vou usar alguma droga, vou ficar muito doida que eu já sou, né? Não, mas fora de brincadeira. Mas assim, acho que o meu primeiro contato mesmo com a maconha, de ver e entender o que é e quais são os benefícios, o que era aquilo, né, que ia dar para paciente, foi na PEP. Foi através da PEP. Mas o que você achava antes da maconha para você era uma coisa distante? Antes a maconha era uma droga. Era uma droga. E da onde que você tirou a coragem assim, quando a gente te chamou? A curiosidade. Acho que foi o Igor. Foi o Igor, né? O Igor falou assim, Claudete, não, o Marcos e a Margarete estão precisando na PEP de uma pessoa que vá, farmacêutico, para desenvolver o trabalho. Eu falei, eu quero ir, me leve, nem que seja na bolsa. Mas ele falou no começo logo que era maconha? Que era maconha, né? Ele falou, porque estava desenvolvendo um trabalho com o Davidson Moreira lá na Fiocruz, que iam montar uma central, isso antes da pandemia, que iam montar uma central para análise, enfim, iam trabalhar com maconha. Aí veio a pandemia, veio o Covid e o Covid ocupou todo o espaço. Eu gosto muito da história do João, que quando ele chega lá em casa, conta essa parte, João. Primeiro que já começa, né, que assim, eu me mudei para o Rio no meio da pandemia. Minha família toda é de São Paulo, então eu deixei minha mãe, meu irmão, minha namorada, tudo lá para vir estudar aqui, muito para me desenvolver, conhecer outros profissionais. Falei, vou construir um network, quero trabalhar com plantas medicinais. Nisso começo a estudar para passar no mestrado e quem me ajuda a passar na prova do mestrado é a Claudete. Então já comecei a ter um primeiro contato com a Claudete, né? Que também já me recepcionou tudo certinho, gomadinho. Prezada doutora, gostaria de solicitar sua ajuda. Ela me liga. E aí, meu bem, vamos estudar. Isso aí. Tá novo, tem que estudar. Isso aí, garoto. Eu falei assim, cara, beleza, né? Meio doida, mas tudo bem. Vamos lá, né? E aí, eu passo na prova do mestrado. E aí eu falo assim, pô, vamos comemorar, galera. Vamos comemorar. A gente fez um jantar na minha casa. Comprei champanhe, cerveja, vinho.
Aí a gente começa a beber, começa a comer, e aí eu começo a ouvir uma conversa paralela da Claudete, tipo, no sofá do outro lado da minha casa, falando, nossa, eu tô tão feliz trabalhando com maconha, tomara que dê certo. Nossa, eu faço muito óleo de maconha. E eu, meio paranoico também, que já tinha tomado um champanhe, assim, começo a olhar pro meu pai, assim, começo a olhar pro Igor, tipo, ela é traficante? Aí a Claudete um dia me liga de noite, eu tava estudando, e ela fez, João, você gosta de maconha? E, pô, eu não gosto de fumar, não gosto de beber. Eu falei assim, caraca, cara, cheguei agora no Rio, tem que fazer amizade, né? Adoro, Claudete. Mas você quer fumar agora? Aí ela, não, vou te explicar. Tem um projeto chamado a PEP. Ela fala rápido, eu entendi a PEP. Que eles cultivam maconha, fazem óleo, dão pra paciente. E eu procurava PEP no Google à noite e não achava nada de vocês. Então eu falava assim, cara, eu tô indo pra um lugar que é o Breu. Os caras tá escondido da polícia. Cheguei na casa de vocês. Aí o Marcos já olhou pra mim assim, já não botou muita fé, né? Já não botou muita fé. Garoto bombadinho, né? Eu novinho ali com 22 aninhos, assim, cara, tô sem orçamento mesmo. Aí cheguei lá, comecei a aprender as coisas. Só que aí eu via que era um Rastafari vindo, aí era conversa de... Isso, tava Rafa. Logo no comecinho. Aí era conversa que a gente falava de galpão de secagem, aí o laboratório era na cozinha, e aí a gente fazia as coisas num garrafão de vidro. E aí eu falava assim, cara, o que tá acontecendo, Claudete? Aí nisso, beleza, eu fiz a extração. Aí o Marcos, agora é diluição. Você vai botar azeite, vai colocar ali e vai colocar frasquinho por frasquinho. E aí eu não sabia que ele era casado. Ele não tinha se apresentado direito pra mim. Então ele me largou na cozinha, e vazando. Aí chegou a Margarete, acelerada em casa, olhou pra mim. Quem é você, menino? Eu fiquei assim, tipo... O João. Aí ela, cadê o Marcos? Eu falei, tá por aí. E me largou. E eu fiquei lá sozinho na cozinha, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Gente, pra quem não sabe, eu e o Marcos, antes da gente ter equipe, a gente ficava, né, Marcos, até 2 horas da manhã colocando os frasquinhos dentro da panela com água quente pra, como que é o nome? Esterilizar. Não, eu proibia todo mundo de entrar na Não, eu não podia, cozinha. A gente. cozinha era laboratório, o Guedes não vai esquentar a Se ele resolvesse... Mudou o horário. Se ele resolvesse fazer óleo, na hora de eu esquentar a comida da Sofia no micro-ondas, a Sofia ia ficar com fome. Não podia entrar na cozinha. Ele levava tudo muito sério. Ele usava toquinha, ele usava luvinha, ele usava tudo. Eu levava um monte de bronca no começo. Fazendo certo, eu levava bronca. Não, a gente chegava lá e tava a desidratadora no quartinho de empregada que tinha ali nos fundos, né? E aí botava para descarboxilar a planta e ficava ali tentando ver qual a temperatura. Vocês lembram quantos frasquinhos que a gente fazia? Eu lembro, era 450 que a gente fazia no primeiro mês que eu entrei. Enchendo ali, ó, com a garrafinha de azeite, fechando 1 a 1. E aí, vocês saindo daquele... né, indo lá da cozinha para hoje, né, que a gente tá... Não, a gente tem que passar pela fazenda primeiro, quando a gente ganhou o laboratório, não. Então vai, Quando a gente ganhou o laboratório, Conta. nossa, Caraca, a gente cara. quase dançou ali no meio, a gente se sentiu assim no palácio. Um espaço só nosso. Só nosso, todo bonitinho, laboratório todo montado. Durou a felicidade 6 meses, porque começou a crescer. E aí, Ficou Marcos, olha só, não cabe mais não. Também era 30 metros, Nossa, né, cara, o primeiro, eu né? lembro. 30 Eu lembro que metros quadrados. quando a gente recebeu o espaço físico foi uma felicidade danada, mas a gente viu, não tinha nem prateleira, era só tudo em branco. Hoje vocês começaram exatamente na tecnologia ali, né? High technology, né? E agora a gente já tem várias outras possibilidades de fazer, tá se vendo. Então a gente, por exemplo, está fazendo essa troca do TCM, né? Que eu acho que é importante também entender um pouco assim sobre veículos, né? Porque antes era azeite, é TCM. O que a gente percebe muito na área da cannabis é que existem algumas tendências em alguns países que já regulamentaram o uso desses produtos nos respectivos países, né? A gente percebe que quanto melhor for o recipiente, melhor for as características organolépticas do produto, ou seja, sabor, odor... Explica um pouco até o que é o recipiente, o que é o TCM. A gente falou TCM aqui, mas acho que a maioria das pessoas não sabem. Então, os recipientes, na verdade, são as bases que a gente utiliza para diluir o extrato da cannabis.
Quando a gente fala do óleo medicinal da cannabis, nada mais é do que o extrato da planta, que aí pode ser extraído de diversas formas, né? A gente pode até discutir isso, mas nada mais é do que o extrato diluído em algum veículo oleoso. Pode ser óleo de milho, óleo de semente de uva, triglicerídeo de cadeia média, que é um lipídio, né? Derivado do óleo de coco. Enfim, a gente consegue utilizar diversas bases, né? Ou recipientes, ou veículos que assim são sinonímias farmacêuticas. E por que mudar de azeite para TCM? O TCM, a gente observa que tem uma tendência internacional de utilização porque ele é acessível financeiramente falando, ele tem um sabor neutro, ele homogeneiza muito bem junto com o extrato da cannabis. E pelos estudos que nós observamos, né, tanto quanto se diz da característica do produto em si, a gente vê que os canabinoides são mais estáveis no TCM quando comparados com outros veículos. E além disso, né, são alguns estudos que assim, eles são muito iniciais, tá? A gente não pode bater o martelo nisso, porque boa parte dos estudos que se tem, né, na cannabis, eles ainda são muito o primeiro passo, né, pesquisa de base. Mas observa-se que o TCM ele tem uma certa influência na absorção dos canabinoides. Tem que alguns pode artigos aumentar científicos que essa absorção, falam né? que realmente que pode ser que melhore o processo de absorção. Porque não é que tudo é gordura. Né? Cada gordura tem uma característica diferente. Vou começar a falar de química aqui, né? O tamanho de cadeia, enfim. Que pode melhorar o processo de absorção de alguns tipos de medicamentos. Então, e hoje em dia a nossa legislação ela é meio restritiva em torno de cannabis? De cannabis. Meio restritiva não, muito restritiva, né, em relação a produtos de cannabis. E principalmente, e acho que o pessoal já está mudando, pelo menos nessa parte dos produtos. Já compreendendo que tem outros produtos que são fundamentais no uso médico. Eu vou falar uma coisa que a minha orientadora, a Priscila, que ela falou numa palestra. Se a dipirona, você tem dipirona solução, dipirona supositório, dipirona emulsão, dipirona comprimido, dipirona cápsula, várias formas farmacêuticas diferentes. Por que você tem tantas formas farmacêuticas assim? De acordo com a necessidade do paciente, de acordo com a patologia, com a via de administração. Então, por que a cannabis só tem óleo medicinal se a gente tem pacientes com características diferentes, né? E assim, é importante até pensar que quando a gente fala dos canabinoides, a gente geralmente acaba focando ali em receptor CB1 e CB2, o que é uma coisa muito introdutória quando você começa a estudar cannabis, mas quando você vai avaliar o rol de receptores que esses canabinoides conseguem atuar, faz muito mais sentido você desenvolver produtos que atuem em outras vias, porque, por exemplo, uma das principais vias para uma pomada de CBD estar atuando numa dor, num processo de analgesia, é um receptor que a gente chama de TRPV1. Que é o mesmo da capsaicina, que é Exato. a pimenta malagueta. Exato. Então, assim, você desenvolve algo que não faz sentido você estar querendo tratar uma dor tópica, tá tomando um produto para via oral para tratar uma contusão que tem receptores ricos aqui na região da pele, né? Então, que produtos que vocês acham que valem a pena, né? A gente já está estudando alguns produtos para o ano que vem. Mas o que vocês acham que vai... Dá um spoiler, né? Dá um spoiler, pessoal. Olha, o Marcos é fofoqueiro, gente. Fofoqueiro é guete. Eu sou a fofoqueira assumida aqui da parada, do rolê. A gente pode dar o spoiler lá da galera da Priscila, que é a nossa tão sonhada linha para mulheres. Para mulheres. A gente vem, porque a cannabis é assim, extraordinária para mulheres. E aí a gente pode pensar na menopausa, a gente pode pensar numa endometriose, ou enfim, tem uma gama enorme de utilizações e que a gente precisa de formulações diferentes. Então vem aí o óvulo com maconha, vem aí um gelzinho com maconha também. E tem produtos que a gente está começando, eu estava até conversando com o João agora nos bastidores, sobre o spray nasal, que a gente vai começar, a aluna da Pri vai começar a desenvolver a formulação, não pode falar mais, né? Porque, bem, enfim, está dentro de um projeto e que a gente vai estar desenvolvendo. E por que um spray nasal? Porque a gente precisa melhorar a absorção ou ter uma ação mais rápida da cannabis. Que é para escape. Isso. E aí pode ser um paciente com epilepsia, pode ser um paciente com dor crônica, enfim. E a gente vai vir, eu acho que do final de 2025, aí, início de 2026, acho que a gente vai estar conseguindo lançar. Então, é muito importante a gente estar pensando e trabalhando com outras formulações. E é importante até pensar, gente, até do ponto de vista
de como os países que estão mais avançados têm um portfólio, um opcional maior de produtos quando comparados com o que a gente tem hoje na legislação brasileira. Então, se a gente pega hoje o principal marco regulatório que se tem no Brasil é a 327, que é uma legislação de 2019. Né? Praticamente a Anvisa, né, hoje no dia que a gente está conversando, já publicou uma análise de impacto regulatório para modificar e lançar uma nova, como que eu poderia dizer, uma nova edição, né, dessa legislação. E nesse próprio relatório, a própria agência já falou, olha, é importante considerar produtos de uso tópico, outras vias de administração que são importantes. Então, assim, a gente fica muito atravancado aqui no Brasil quando se discute desenvolvimento de produtos, até porque só pode desenvolver para via oral ou via nasal, mas isso é muito justificado por uma ausência de pesquisa. Aí, acho que é um ponto até importante trazer para a PEP, né? Porque hoje a gente tem umas 20 universidades que a gente trabalha desenvolvendo pesquisa. E isso é importante. 35, olha. E isso é muito importante, porque a gente dá apoio para a pesquisa, né, trabalhando junto com as universidades. Dentre essas, nós temos 2 pesquisas clínicas, vamos para a terceira, que vai ser uma com a pomada, no ano que vem, para dor. Então, a gente tem uma para Alzheimer, uma que vai entrar com a pomada para dor e uma para Parkinson. E tem a do Felipe lá de Brasília, que é para fibromialgia, eu acho. Agora a gente está falando de TCM, de pomadas, tudo isso num ambiente absolutamente proibitivo, né? Mas que bom que a gente está na PEP, porque é isso. Ela já respondeu a pergunta. O que eu ia perguntar para vocês, assim, se vocês pensam sobre o medo, se vocês sentem... tem alguma sensação de ai, meu Deus, aonde foi que eu me meti? Será que vai me acontecer alguma coisa? Vocês já passaram alguma coisa assim? Olha... Você tava lá quando a polícia invadiu, não, né? Mas era meu terceiro mês, né? Eu mandei mensagem pra essa aqui e falei, Claudete, você tem certeza que vale a pena trabalhar aqui, Claudete? A gente tava em casa e aí começamos a ver pelo WhatsApp, né, da PEP, o que tinha acontecido. Aí, João, Claudete, onde é que a gente se meteu? A gente vai ser preso. Falei, não, a PEP tem advogado. E a gente estava contratando a Larissa, que era a nossa técnica, e ela me perguntando, João, ela na fazenda de vocês? Eu, calma, Larissa, é comum. Aí eu, Claudete, que é isso? Mas não, porque eu acho que assim, tem o legal da cannabis, né? Porque tem um apoio, um suporte dos pacientes. E a gente sabe que a gente está fazendo um trabalho que é um trabalho de saúde pública. A gente ocupa um espaço que era o espaço do SUS, que era o espaço de fornecimento, né, dos produtos à base de cannabis pelo SUS. E que isso surgiu de mães e pais, né, como vocês, que trouxeram a maconha para a luz, tirou da escuridão, digamos assim, e trouxe para a luz. Assim, na minha perspectiva, eu tinha muito medo no começo, até porque, assim, eu entrei na PEP no meu terceiro ano de profissão farmacêutica, né? Então, assim, eu tinha muito medo, porque eu falei assim, caramba, eu estudei pra caramba, imagina se acontece alguma coisa aqui, né, logo no começo. Mas conforme eu até fui ganhando mais confiança, tendo mais confiança, né, no Marcos, na Margarete, porque até então eu não conhecia a história de ninguém, né? Eu entrei lá, só vi maconha, vi gente trabalhando, falei, é isso, né? Mas conforme eu fui aprendendo o que era o movimento, pegando confiança, né, em todo mundo, eu entendi que o propósito ali era gerar um movimento de transformação social, né? E quando a gente para pensar, até no nosso juramento, né, como farmacêuticos, a gente sabe que a gente tem que usar o nosso conhecimento para o bem da população. Nossa, então, ele trouxe até gente lá do fundo. Então, quando eu trazia esse conflito ético e moral para dentro de mim, eu pensava, ok, eu posso me recusar a trabalhar com eles, posso me recusar a ajudar a montar laboratório, processo, o que for. Só que, se eu não fizer, o que vai acontecer? Esse movimento ia acabar acontecendo de qualquer jeito. Então eu falei, eu prefiro estar envolvido para fazer com que isso aconteça dentro do que é possível dentro da legislação, para que eu consiga ajudar a dialogar. Então, assim, o medo eu não tenho, só me deu mais coragem, né? E qual o papel que você acha que deve ter, por exemplo, o CRF, né? Acredito que o principal papel que o CRF tem que ter ao mesmo tempo que ajudar
a discutir qual que é o papel da profissão farmacêutica na área da cannabis, né? Onde que o farmacêutico vai atuar, seja numa produção, se é ele que tem que assinar uma responsabilidade, ele que tem que assinar os processos, enfim, desde também acompanhamento farmacoterapêutico. Eu acho que é importantíssimo o CRF tá atuando num processo que a gente chama de educação em saúde na área da farmácia. Porque hoje a gente sempre, quem está presente na área da cannabis, né, acaba se informando, se capacitando, mas a população é muito carente de informações técnicas e científicas e que muitas das vezes, quando vão parar na população, não param de uma forma acessível ao público que tem que entender aquela informação da maneira necessária. E desmistificar também, Sim. saber o que é a maconha e que a maconha é segura. É mais segura do que o Rivotril que toma, o benzodiazepínico, que, né? Quando as pessoas me perguntam, você trabalha com o quê? O Marco ele já fica assim, ela vem ela. Eu abro um sorriso daqui a aqui, eu trabalho com maconha. E assim, para mim, as pessoas sempre falam assim, uau, como assim, que maneiro. assim Você mesmo. choca, né? Choca. A gente já fala, trabalha com o quê? Maconha. Eu gosto de chocar. E a gente acaba encontrando vários fãs. Como que é isso na vida de vocês? Não, eu tenho uma situação muito engraçada que aconteceu na minha casa, né? Eu tenho uma senhora que me ajuda, minha secretária. E aí ela falou, um dia ela virou e falou assim, eu já trabalhei para advogado, já trabalhei para médico, até ator, agora maconheiro. Eu já ouvi essa, Olha, para mim, eu não lido muito bem sendo centro de atenções, que eu sou muito na minha. Então, quando alguém me aborda do nada, eu acho meio esquisito. Eu até contei uma história que foi essa semana mesmo, eu estava no supermercado, eu estava com essa camisa aqui, que já deixa claro, né, que trabalho com maconha, né? Aí a pessoa passou me encarando e eu comecei a encarar de volta, que eu falei, essa pessoa tá brava comigo. Comecei a encarar de volta, assim, pra mostrar que eu também não sou brincadeira, né? Eu falei assim, eu sou muito fã do seu trabalho, aí eu me desarmei assim, fiquei, ué. E aí em Santos também, que assim, em Miguel Pereira é uma cidade pequena, então o pessoal já conhece a gente, fala, é isso aí, parabéns. Agora, em Santos eu andava com essa camisa também, todo mundo ficava me olhando com uma cara fechada e não sabia com que eu trabalho. E aí eu fui no dentista e ele começou a me perguntar, não, mas maconha, né? Aí, puxando o assunto. E aí quando eu começo a explicar meu trabalho, gera um senso de admiração que é muito bonito, mas assim... ao mesmo tempo que é bonito, é meio estranho, né? É meio estranho. Eu moro na Barra de Guaratiba, ou seja, é uma área, zona oeste do Rio de Janeiro, uma área muito militar, tem muito militar, polícia civil, enfim. E meu marido, já no início, ele já espalhou para todo mundo. Olha, ela trabalha com maconha, que dá maconha para as crianças e ajuda na saúde. E aí foi muito legal que depois as pessoas começam a perguntar e querer saber. E você já começa a ver várias utilizando. E isso é transformador, porque você leva a maconha para uma população onde está todo preconceito metido ali. Né? Isso sem falar na parte política da coisa, mas que está todo preconceito metido ali. E você começa a desarmar, né? Começa a desfazer essa estrutura. E aí eu te pergunto assim, né? Tudo nesse olhar da maconha, o que você acha? Qual o cenário para os, sei lá, daqui a 10 anos? O que você imagina? O cenário para a maconha do Brasil, eu acho que ele é muito promissor. Porque por mais que a gente bata na Anvisa, né? Porque a gente precisa de regulação, enfim, tem todas as questões aí questões políticas e legais que está todo mundo cansado de saber. Mas eu acho que a maneira também como a maconha está sendo encarada no Brasil, a parte medicinal, né? Bom, enfim, a parte recreativa tem todo um preconceito que é enorme e para mim não tem nem recreativo. Para mim, quem usa maconha, ele está se beneficiando ali, né, dos canabinoides e do sistema endocannabinoide. Mas, enfim, o que acontece? Os Estados Unidos é encharcado de CBD, tem CBD até na água. E aí você não pensa em termos de saúde pública, você não pensa em termos de qualidade, como a preocupação que a gente tem em ter um controle de qualidade, em ter parcerias com a universidade. Eu acho que as associações vão continuar pioneiras, porque hoje somos nós que podemos cultivar e desenvolver novos produtos. Então deixa eu te fazer um corte aqui. Pergunta do leigo, né? A regulamentação na RDC é só para CBD? Você pode usar CBG, o CBN, outras coisas? A atual...
Tecnicamente ela já foi vencida. Já foi vencida, já tá vencida. Mas atualmente só se discute como mapeadores o CBD e o THC. CBD, mas é porque, assim, por exemplo, a indústria só faz CBD. Inclusive na proposta de monografia farmacopeica, eu se me recordo bem, Era o que CBD e THC. Assim, eu tenho essa informação lá de 2015, porque para quem não sabe, todas as substâncias proibidas estão na portaria 344, né? Então, a cannabis está lá. Agora, quando a gente começa com essa história de regulamentar, a gente começa primeiro, põe o CBD ali, põe o THC, mas a planta ainda é a planta proibida. Ela está junto lá com heroína, com cocaína, a planta inteira ainda está proibida. Então, foi uma coisa que eu sempre defendi. Falei assim, poxa, se tivesse coragem, a diretoria colegiada, dar uma canetada e tirar a planta cannabis da portaria 344, a gente legaliza a maconha no Brasil. É uma tese doida, porque envolve muita coisa junto. Em tese, o Mujica fez mais ou menos isso, assim, né? Ele deu uma canetada lá e regulamentou e mandou um foda-se para os tratados internacionais, mas assim... Não, eu tava perguntando isso porque, assim, eu não vejo, né, a indústria farmacêutica só faz uma coisa, assim, eu acho que é carente da inovação. Mas o que acontece? A indústria, ela ela visa um lucro. Para a indústria trabalhar com planta medicinal, né, João? Também é algo que não é tão simples assim. Tanto é que, se você olhar, a gente tem uma biodiversidade gigante aqui no Brasil e a gente tem 5, 6 medicamentos fitoterápicos baseados na nossa Até flora. Um dado interessante, Dete, é que se a gente pegar para analisar isso, tá publicado na revista do CFF, que é do Conselho Federal de Farmácia, né? Mais de 95% dos IFAs no Brasil são de origem externa. Ou seja, já é até uma cultura da indústria brasileira, na verdade, importar o IFA e fazer só o processo de diluição, desenvolvimento básico, básico entre aspas, né? E eu fico me questionando um pouco desse IFA também, que a indústria importa, né? Da onde? Não, mas da indústria de medicamentos normal... Da questão do IFA da cannabis. Da cannabis. Eu também, outro dia, eu estava tendo essa discussão, né? Que esse IFA, ele tem que seguir as boas práticas de fabricação, isso, o GMP, né? O GMP, mundialmente. Mas, né, a gente sabe porque, por exemplo, que não é assim que a banda vamos botar toca. pesticida, porque geralmente assim, é na China, né, que tem muito pesticida, tem muitas outras coisas, porque eles usam muitas vezes, pelo menos o que eu estava escutando, é que tinha muita coisa que é depois usado para o cânhamo, né, usado para outros fins, né, eles tentam aproveitar a planta toda, como que mas depende, ser, mas é meio por exemplo, quando você tem pelo menos pela 327, né, o controle de qualidade ele é mais rígido. Sim, então, por exemplo, quando você vai comprar um IFA, né, geralmente você faz um processo que a gente chama de qualificação do fornecedor. Então você vai conhecer a matéria-prima, ver como que é as características, ver contaminante, ver modelo, ver o sistema de produção. Então hoje na era moderna assim do Brasil, né, que já você consegue ter um portfólio maior de produtos, já tem produtos com qualidade. A grande questão é que para você comprar de um fornecedor que tem qualidade, segue tudo certinho lá fora, que é o que nossa indústria compra, você vai pagar isso em dólar, em euro e vai ter que repassar para ter lucro. Então você tem produtos com qualidade, só que a preços exorbitantes. Né? Não faz sentido você comprar um IFAV, né, que é um insumo farmacêutico ativo vegetal, lá de fora, sendo que Brasil é pioneiro no agro, se não estiver na frente dos Estados Unidos na indústria do agro. Então você acha que a cannabis, ela pode, acho que a pretensão talvez demais, não sei, de trazer um pouco volta um pouco à planta, fitoterápicos, integração, etc. Sim, isso até com base em alguns dados que se observa, porque várias pesquisas já apontam, né, que fazer o uso de produtos à base de cannabis full spectrum, ou que são produtos desenvolvidos a partir da própria planta, eles, em nível de eficácia, tá, praticamente é a mesma eficácia que você vai ter com um produto isolado. Mas os produtos que são full spectrum, eles têm respostas terapêuticas a partir de dosagens muito menores. Os pacientes comumente relatam mais melhora, porque às vezes você está querendo tratar uma dor, só que naquele extrato full spectrum
tem alguma substância que melhora a sua qualidade do sono. Então, você também melhora algum aspecto E aí, da sua vida. com a questão da terapia com a cannabis também, você começa a formar médicos com uma cabeça diferente. Já são médicos de família, médicos que já se interessam pela fitoterapia, por plantas medicinais, que não é só a cannabis. Que eu falo sempre, a cannabis, a maconha, é uma planta medicinal, gente, igual todas as outras. Eu acho que o ideal do mundo seria se a gente conseguisse olhar para um produto para maconha e para camomila e para passiflora e para outros produtos medicinais da nossa medicina tradicional. Eu acho que também é importante a gente falar que, assim, quando a gente fala a indústria do comédico, os medicamentos, assim, parece que a gente é contra, e não é verdade, Não. né? É deixar bem claro, porque talvez eu tenha falado de uma forma que as pessoas vão ouvir falar assim, e não é. Graças a Deus que tem antibiótico e que tem anti-inflamatório, né? A gente tem o que a gente chama de PICS, né? Que são as práticas integrativas complementares, que estão dentro do SUS. E a fitoterapia está, a acupuntura, ou seja, a gente hoje tem mais de 30 PICS aí que fazem parte desse bolo, vamos dizer. A gente vai estar trabalhando junto com a medicina tradicional. É isso, a gente não abandona a medicina tradicional. Eu acho que todo mundo precisa trabalhar em conjunto. Se a gente vê hoje, eu gosto de sempre citar a Alemanha. A Alemanha, o primeiro tratamento é com o quê? Produto natural. Não funcionou? Beleza. E por que você acha que na Alemanha o primeiro tratamento assim. é lá? É assim. E primeiro que alemão é alemão, né? Ele segue uma... Então, mas eu acho que é isso, essa racionalidade alemã. Isso. E aí eles vão pro... Pô, o que é o mais óbvio, e básico? aí É você tem começar uma com planta, população que, de natural. repente, tem mais conhecimento e não tem o mistificar a planta medicinal e o produto natural. Tanto mistificar por parte de quem faz a pesquisa, né, de olhar só para o isolado, quanto a outra ponta, o médico que prescreve ou a população também, né, de não descer, não pegar um produto natural, uma planta e colocar num degrau abaixo. E também eu acho que tem essa história, né, do sistema capitalista, né? É muito mais fácil você vender o remédio, como você falou, é muito mais fácil, em caixinha, em produção de escala, do que você ficar manuseando as plantinhas Não, e tal. e tem aquele ciclo, né? Você toma um remédio que dói, que estraga o estômago, e depois você toma um remédio para consertar o estômago, e aí Mas vai... eu acho que a população, aos poucos, ela começa a ver, porque veio a medicina tradicional, né? A indústria farmacêutica, ela veio como uma promessa de cura para todas as doenças. E isso não aconteceu. Na realidade, o que a gente vê é que existe um leque enorme de fármacos disponíveis e que não conseguem dar conta de todas as doenças. E cada dia a gente está mais doente ainda agora, né? Que uma grande parte dos pacientes da PEP vem de doenças da saúde mental. Doenças psiquiátricas, né? Então, a gente tem uma nova revolução aí em termos de patologias que se beneficiariam muito de produtos naturais e de plantas medicinais. E voltando a dizer também que a indústria... E está tudo bem ter indústria farmacêutica, e está tudo bem ter maconha na indústria farmacêutica, na associação, que uma paciente possa cultivar em casa também. Mas eu acho sempre que porque assim, o grande problema é quando as pessoas colocam o dinheiro em primeiro lugar e não a saúde, né? Então isso vale para... Enfim, nosso sistema capitalista aqui é meio complicado, mas tem que ter esses controles. Eu acho que talvez até na Alemanha funcione bem, porque tem algum controle nesse nível, né? E aí a gente está chegando aqui meio no fim, né? Se deixar a gente fala rápido. Passou rápido, né, Passou rápido. Vou fazer uma pergunta. Que filme, série ou livro você indica com essa temática da maconha? Eu vou indicar o primeiro filme que eu vi, que na realidade é o Ilegal, da PEP, que eu acho que é assim, né? Quando eu chorei muito quando eu assisti. E aí, voltando para aquela pergunta, né? Como era a minha visão da maconha antes da PEP?
Ao ver o filme, isso mudou totalmente. Você vê aquelas crianças, você vê aquelas mães e a necessidade, né, de estar apostando tudo em uma planta que vai estar resolvendo uma parte do problema. Com crianças que usavam 5, 6, não é que, não, tem sim, um medicamento que você toma que vai resolver. Não, usa uma quantidade enorme de medicamentos, tarja preta ou tarja vermelha controlado. E aí você tem uma planta que vai estar ajudando nesse processo de melhora, eu acho que é isso. Eu indicaria o ilegal. E aí, João, e você? Olha, eu vou meio que seguir a mesma linha da Claudete, porque o primeiro filme, eu lembro até uma frase que foi você que falou pra mim, quando eu entrei na PEP, a gente assinou o contrato, você falou, você só é membro da PEP se você assistiu Ilegal. Aí eu fui pra casa, botei minha família pra assistir, porque minha família também, eu sou filho de militar, né? Então demorei acho que uns 4 meses pra falar pro meu pai que eu trabalhava com maconha, né? Então eu botei minha família pra assistir e ali eles sensibilizaram de um jeito... Porque minha família sempre trabalhou muito com educação, né? Meu pai hoje é falecido, o setor lá tem o nome dele, que é o Centro de Responsabilidade Socioambiental, que basicamente, né, falando de uma maneira bem resumida, lidava com jovens em situações de vulnerabilidade social, que muitas das vezes estavam ali para ser captados pelo tráfico, enfim, e largar a educação, largar a escola. Que muitos deles trabalham com a gente muitos daqui hoje. Trabalham hoje, né? Mas o contato que eu tive, minha família teve, meu pai sempre teve com a maconha, foi daquele jovem que era preso porque traficava, daquele jovem que só gastava todo o dinheiro com maconha, aí chegava lá com problema. Então, assim, era uma visão muito deturpada do que, de fato, é a planta e que ainda tem uma visão muito deturpada que hoje é mais um problema social do que necessariamente a planta, né? Totalmente. Você vê, muitas vezes é uma falta de um núcleo familiar, de uma pessoa guiando, né? Mas, enfim... o Ilegal foi o que me trouxe esse contato e que me fez até abrir a mente, mas se for para falar de um jeito diferenciado dela, né? Falar de um jeito mais técnico, eu gosto muito do filme The Scientist. Eu não sei se tem no Netflix Tem ainda. no YouTube. Tem no YouTube, né? Scientists, indeed as intellectuals. Mostra como que a cannabis voltou, né? De certa forma, e voltou pela ciência, pela academia, né? Eu gosto bastante desse filme. Bom, gente, obrigada. Queria agradecer enfim, demais. Estamos encerrando, infelizmente. A nossa Estamos conversa aqui encerrando. sempre é ótima com eles dois. Eu ficaria mais aqui umas 2 Não, horas. e a gente Então- relembrou umas coisas assim, tirou lá. Tinha muito mais Noé. história. A gente Verdade, queria contar a história, aquela história engraçadíssima, mas... Não, essa deixa pra se essa galera pedir, a gente faz um episódio novo. Tem história minha se perdendo na mata. Tem história dele caído na rodoviária. Tem muita história na Pepsi, se pedirem a gente faz episódio novo. Então tá, gente. Então é isso. Muito obrigada pra quem assistiu até aqui. E se você gostou, indique, compartilhe. E até a próxima. Beijo. Tchau, tchau, gente. Agora vamos gravar só essas histórias.